Bom dia a todos, bem-vindo aí a mais um webinar da Alderi, tá? Hoje a gente está aqui no Alderi for You. Eu vou rapidamente falar para vocês um pouquinho da história da empresa, um pouquinho do como surgiu o Alderi for You, tá? E eu estou aqui com a Ju, a gente resolveu fazer um modelo um pouquinho diferente, a gente está juntas aqui, mas para passar um pouquinho de calor humano para vocês. A gente está vindo aí de uma fase de pandemia, nós duas já estamos vacinadas, já estamos trabalhando normalmente na Alderi, nossa equipe toda também já está, todos estão vacinados e todos já estão de forma presencial na empresa, tá? Então, queria aí falar para vocês que é um prazer, foi um trabalho muito árduo em 2020, devido a essa pandemia, fazer e ter ideias do que a gente poderia estar oferecendo no Alderi for You para vocês. Tá? Então, a gente começou realmente a fazer uma análise e vimos que, devido à LGPD e mesmo com toda essa pandemia, que ainda estava um assunto muito em alta e que em 2020 a gente quase não teve muita questão de pensar no futuro, de saber o que ia acontecer, né? Então, como a gente é uma empresa focada na parte de segurança da informação, a gente trouxe aí o assunto LGPD, que daqui a pouquinho eu vou falar com vocês a respeito da nossa agenda, tá? Então, vou falar agora um pouquinho da história da nossa empresa, tá? A Alderi surgiu em 2008. Para ser muito sincera, foi em outubro de 2008 que nós começamos a nossa operação, tá? A operação da Alderi veio de profissionais que tinham formação em ITIL, em muita organização. Então, a gente começou a se organizar e começamos a fazer revenda e prestar serviços que, na época, era mais helpdesk, trabalhávamos com a parte de servidores e trabalhávamos também na parte de segurança da informação. Em 2009, a gente viu que a parte de segurança da informação era muito carente no mercado brasileiro e já estava bem desenvolvido nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil a gente encontrava muita dificuldade até para se falar ou vender da parte de segurança. E a gente achou que, de repente, seria um grande potencial e começamos a desenvolver um trabalho, na época, com a Cisco, com a SonicWall, toda focada na parte de segurança. Então, começamos a não só fazer a revenda, mas a gente fazia aquisição e fazia aluguéis de equipamentos, né? Esse movimento de 2009 veio vamos dizer assim, se concretizar e a gente visualizou que realmente esse planejamento tinha dado certo em 2011, 2012, aonde aí a gente já era a quinta empresa que mais vendia, que mais cresceu em revenda, um prêmio que a gente ganhou na época, ainda era muita revista que a gente recebia da CRN, e depois aí a gente já era um dos tops aí no fabricante SonicWall, na parte de firewall, tá? Em 2016, nós sentimos uma necessidade da gente focar em outras frentes, principalmente na parte de revenda. E aí a gente teve essa ideia poxa, como estreitar com o nosso cliente, né? Como estreitar com vocês? Porque vocês normalmente
estão no nosso dia a dia, mas muito focado na parte de segurança. Então, a gente resolveu que a gente iria fazer alguns eventos, que foi, aí a gente criou um nome, o Alderi for You, que era para quê? Para a gente estreitar os nossos clientes, e a gente viu que em 2017, que a gente foi fazer a segunda edição do Alderi for You, a gente viu que a gente precisava de mais tempo para organizar, para pensar, e que a gente não podia fazer um evento. Se a gente queria um evento diferencial para vocês, a gente tinha que pensar em alguma coisa realmente com tempo, tá? Então, foi isso aí que a gente desenvolveu em 2017, que a gente pensou, não, tem que ser de 2 em 2 anos. Tá, em 2017 a gente conseguiu encontrar e abrir mais leques para os nossos clientes, com revendas de servidores, suítes, PCs, né? E até em 2017 a gente até já recebeu uma premiação por causa disso, pelo nosso engajamento, que foi aí o Premium Partner. Tá, bom, aí chegou 2018, a gente verificou que a gente, na parte de segurança, a gente tinha muito mercado e muitas empresas diferentes, e tínhamos vários fabricantes que a gente também poderia trabalhar. E aí, em 2018, com muito orgulho, a gente conheceu o nosso hoje fabricante, que é tão importante na nossa frente aqui da Alderi, que foi a Sophos. E aí a gente começou a ver que os clientes, né, eram diferentes, tamanhos, infraestrutura, e que a gente teria, e a gente, como uma parte integrante de segurança da informação, a gente precisava ter mais nichos de mercado, de fabricantes diferentes, até mesmo para desenhar. A nossa frente pegar um projeto de segurança e realmente desenhar de acordo com o que o cliente precisa, tá? Então, a gente viu que a gente precisava, e a Sophos aí entrou com grande maestria no nosso portfólio. Tá? Em 2019, a gente já consolidou essa parceria, sendo Gold, né? E em 2020, a gente, até foi logo no início da pandemia, que a gente começou a ser Platinum Sophos e desenvolver esse trabalho aí, ainda que está se consolidando a cada dia em relação a parte de segurança sincronizada, tá? Bom, aí ano passado a gente começou a pensar no Alderi for You e começamos a pensar sobre LGPD, tá? Fizemos aí uma parceria com a Anger Associados e Advogados, que a doutora Ana, doutora Anne Anger está aí para estar conversando com vocês, fazendo. Então, foi dessa ideia aí. A gente hoje tem toda uma estrutura de perguntas, e a gente trabalha aí em parceria com a doutora Anne, com os clientes dela e com os nossos clientes, e aí a gente faz uma parte de consultoria na parte de tecnologia. E foi aí que a gente começou a desenvolver e ver as necessidades existentes da gente também oferecer o serviço de CIEM, de pentest, tá? E a Juliana daqui a pouquinho vai estar apresentando para vocês aí o CIEM, como funciona. Ela vai falar bem breve sobre isso, tá? Não vamos entrar muito na parte técnica, que hoje a atenção de vocês para a consultoria da doutora Anne. Ela vai falar um passo a passo, tá? Que eu acredito que seja bem interessante para quem ainda está buscando saber se realmente esse apoio, né?
Se está dentro, o que ainda falta fazer na sua empresa para realmente se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados e para vocês estarem tranquilos também, e até mesmo se ainda faltar alguma coisa, a gente ter aí um braço de tecnologia e o braço jurídico para ajudar vocês, tá? Bom, vou repassar aqui rapidinho a agenda. A Juliana agora vai falar sobre o CIEM da UDERJ, tá? Veio aí agregar o nosso NOC. Depois vai entrar a doutora Anne Anger, falando passo a passo como se adequar ao LGPD, tá? Depois a gente vai ter um stand-up comedy com o Bruno, deixa eu ver se eu vou falar certo, o Bruno Costoli, tá? Bruno, espero que eu tenha falado certo. E acredito que aí vai ser um momento de descontração, de comemoração, e depois, no final, eu vou pedir a presença do Daniel, que é o nosso gerente de contas da Sofos, para dar uma palavrinha para vocês, e é uma forma também de eu estar agradecendo essa parceria tão importante com a Sofos, tá? Bom, vamos lá. Ju, agora com você. Muita informação, né? Agora é com você. Bom dia a todos. O All That For You é um evento que eu tenho muito carinho, porque é um evento realmente de celebração. E como a Cris mesmo disse, 2020 não foi um ano fácil, né? Foi um ano aí que tivemos que nos reinventar como seres humanos, né? Então, All That For You, junto com a doutora Anne, que é essa palestra maravilhosa, porque quem não tem dúvida de LGPD, né? Todo mundo tem dúvida, é muita informação, são várias tecnologias, várias regulamentações que nós temos que nos adequar, né? E realmente sabemos o quanto que é difícil, né? Ter os olhos voltados, por mais que nós estamos nesse momento, né? O All That For You aqui está dentro de uma data que tivemos diversos ataques aí em grandes organizações, né? Porém, nós sabemos que ainda é muito difícil e que TI, segurança da informação, é um alto investimento, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje do CIEM, tá? CIEM, nós sabemos que é uma solução que já está aí um tempo no mercado, tá? E a principal função de um CIEM é ele ser um gerenciador dos eventos de segurança da informação, né? Mas o que o CIEM ele é diferente de um NOC, tá? Imagine que você tem diversas soluções de segurança, você tem um firewall de um player, uma solução de DLP, um antivírus de um outro player. E sempre que quando você sofre qualquer evento de segurança, você tem que fazer o acesso a esses logs para identificar de onde veio esse evento, né? Então, o CIEM, ele faz a coleta desses logs, né? Ele faz a centralização desses logs e ele também faz a correlação dos logs, tá? Isso gera gestão e uma visibilidade centralizada dos eventos. O Gartner coloca que que o CIEM ele deve possuir alguns benefícios como detecção precoce de anomalias, né? Então, ele tem que te notificar de forma antecipada, né? Investigação e resposta, né? A solução de CIEM, ela tem que possuir recursos que trabalhem de forma orquestradas e também possuam automação no momento de você tomar uma decisão qual é a resposta que eu vou dar para esse incidente, né? E principalmente, né, agora, nesse momento, por isso que estamos escutando muito falar sobre o CIEM, devido aos relatórios e conformidade do seu ambiente, né?
uma boa ferramenta de CIEM gera essa documentação do seu ambiente, né? Gera o armazenamento desses logs. E assim você consegue, sim, garantir e ter a documentação de conformidade, né, e forense aí do seu ambiente. Bom, da Alderi, né, que aí o Alderi For You eu gosto, porque sempre tem novidades, principalmente serviços, né, soluções e serviços também, porque a nível de soluções, a Sophos que está aqui, que é o nosso fabricante, né, do coração, sempre lança produtos e a gente sempre faz webinar, e se Deus quiser, logo estaremos fazendo mais eventos presenciais, né? Sempre que a Sophos, os nossos fabricantes partners aí, eles fazem a atualização da tecnologia, nós temos um evento técnico para apresentar as principais diferenças do produto e inovações. Bom, para o CIEM, nós pensamos em algo diferente, tá? Então, o CIEM, ele será comercializado. Eu vou trocar. Espera aí que eu vou trocar a apresentação. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não tem problema, eu vou usar essa mesmo. Como que nós vamos trabalhar com o CIEM? Através do nosso SOC a Service, tá? Então, nós iremos hospedar duas ferramentas da RSA e da LogSign. A RSA, ela tem um reconhecimento no Gartner, tá? Da solução de CIEM. E a LogSign, ela faz toda a compilação da parte de relatórios, que também será alocado para vocês, tá? O nosso SOC CIEM, você terá todo o suporte de um time da Alderi, tá? Que prestará também investigação, detecção, irá reportar essas informações para vocês de forma 24/7 de operação, tá? O que nós vamos ganhar com isso? Nós ganharemos com isso a entrega de uma solução de CIEM de forma orquestrada, né, com os parâmetros do SOAR e benefício também, tá? Então, melhor custo versus benefícios nós vamos conseguir entregar, porque o pagamento é mensal, tá? Nós vamos fornecer a solução de CIEM e também com o nosso SOC, tá? Então, é isso, é bem breve mesmo a explicação. No final do webinar, se vocês quiserem enviar por e-mail, entrar em contato comigo e com a Cris, para a gente explicar um pouquinho melhor como vai funcionar aí o CIEM. Fiquem à vontade e aproveitem, porque vocês têm que aproveitar mesmo a palestra da doutora Anne, aí no final um show de stand-up para a gente também se divertir, né? Também dar aquela descompreensão e aproveitem. Obrigada, Cris. Obrigada, gente. Então, dando continuidade aí, vou chamar já a doutora Anne para tá conversando aí com vocês. Doutora Anne, muito obrigada pela presença. Sempre um prazer imenso trabalhar com você, ir a visitas presenciais, remotas, a gente já está aí fazendo aí essa grande parceria. Gente, fiquem à vontade. No final, a doutora Anne também vai passar o contato dela. Mas qualquer coisa que vocês precisem, a gente agenda uma reunião junto e aproveitem, tá? Aproveita aí ela. Obrigado, Anne. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite e parabenizar a Alderi pelo evento. E para mim é uma satisfação muito grande estar nesse evento com vocês. Eu espero poder corresponder aí aos elogios e me coloco à disposição também para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre LGPD, outros temas jurídicos, né? Vou compartilhar aqui a minha tela com a apresentação da palestra que eu vou dar. É uma palestra rápida, não vou tomar muito tema com o tempo de vocês com esse tema que é tão denso, né? Tá dando para ver? Tá certo o compartilhamento? Tá certinho.
Então, tá bom, vamos lá. A gente vai tratar, então, da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é de 2018, é a Lei 13.709. Ela está em vigor desde setembro de 2020, tá? Então, nós temos aí um ano já que ela está em vigor, que, então, as empresas já deveriam estar adaptadas a ela há um ano. Então, quem ainda não começou a trabalhar ou ainda não está pronto não está adaptado, não tem a LGPD toda implementada nos seus processos internos, precisa correr aí um pouquinho, né? E a gente teve, então, a entrada em vigor das sanções administrativas a partir de agosto de 2021. Então, a gente teve muita notícia, né, dessa parte de que, a partir de agosto, as empresas tinham que estar com a LGPD implementada, foi por conta da entrada em vigor das sanções administrativas, mas a lei já está valendo aí a partir de setembro de 2020, vejam, ela é de 2018, então, já faz um tempinho aí que a gente estuda essa lei e está sempre atento à necessidade de adaptação aos procedimentos que ela traz. E aí a primeira pergunta que a gente coloca é, se a minha empresa está obrigada a cumprir a lei? Todas as empresas estão obrigadas a cumprir a LGPD, inclusive pessoas físicas, né? Então, a gente fala de médicos, dentistas, enfim, todo mundo que lida com dados de pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, nós, seres humanos, estão obrigados a cumprir as exigências da LGPD. E para que essa lei veio, né? Por que ela existe? A LGPD, ela veio em decorrência de uma norma, de uma necessidade global de proteção de dados, porque a Europa aprovou uma lei geral também de proteção de dados, que é a GDPR, e nessa lei, ela prevê que se o país não tiver uma legislação de proteção de dados, então o país europeu não faria negócios com o país que não tem uma proteção de dados. Então, para que o Brasil estivesse, né, nesse mundo globalizado aí de negócios, foi necessária a aprovação dessa lei. E é uma lei que, embora ela traga uma necessidade de adaptações, de procedimentos dentro das empresas, ela é muito boa para a empresa em si, porque ela traz uma oportunidade para a empresa de ela proteger os dados que ela trata, não só os dados das pessoas, mas os dados do próprio negócio da empresa. Então, esse aculturamento de proteção de informações, de dados, de informações confidenciais, e mesmo daquelas que não são confidenciais, isso é um ponto muito positivo para o negócio da empresa, né? De forma que os funcionários eles estejam treinados e estejam cientes de que informações, negócios, tudo que é tratado dentro da empresa não deve ser transmitido para fora e nem e mesmo dentro da empresa, às vezes de um departamento para o outro não deve circular. Então essa oportunidade que a lei dá é muito interessante, né? E, além disso, por conta de ser uma lei, né, todo mundo tem que cumprir, está sendo uma exigência do mercado. Tem empresas que não fazem negócios com outras que não estejam com os seus sistemas, aí, os seus processos internos adequados à LGPD. Então, a gente precisa realmente, quem ainda não está trabalhando nisso, precisa correr, porque ela traz também uma série de exigências e de procedimentos, tecnologias que demandam tempo para implementar, então, de forma que o processo ele não acontece de um mês para o outro, ele demanda aí um certo tempo. Aí, a gente traz também a questão de que vai haver uma necessidade de mudança de cultura nas pessoas. Por quê?
A gente, para nós brasileiros, nós não temos essa cultura de privacidade, de cuidar da nossa privacidade, de ler avisos de privacidade, de cuidar dos nossos perfis, às vezes em redes sociais, o que a gente faz, se a gente configurou corretamente a nossa privacidade. Então, assim, isso é uma questão que a gente precisa treinar os nossos funcionários a cuidarem melhor dos dados, né, na parte de segurança da informação também, e dos processos internos. Isso também leva um tempo. Então, tudo que a empresa for criando de produtos e de serviços, já precisa vir com a LGPD arraigada. Então, que é o que a gente chama de Privacy by Design. Então, também essa necessidade de aculturamento das pessoas, de treinamentos internos. E, por fim, também, por que é necessário se adequar? A LGPD está em vigor, as pessoas já estão ajuizando ações com fundamento na LGPD, a gente vê notícias de vazamentos de dados quase que semanais, né, tendo muita notícia de vazamento de dados, daí a necessidade de a gente cuidar da segurança dos dados que a gente trata dentro das empresas. E vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho os conceitos da LGPD. Do que a LGPD trata? O que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, nós, seres humanos, não pessoas jurídicas, tá? Uma pessoa identificada ou identificável, ou seja, se a gente tem informações que com aquelas informações a gente consegue associar a uma pessoa, isso é um dado pessoal. Ou então, um dado que já identifique logo de cara essa pessoa. Então, nós estamos falando de quem? De consumidores, dos nossos funcionários, de pacientes, de visitantes, de contatos que a gente tem nas empresas, se a gente faz, por exemplo, B2B, e os dados pessoais, porque também da necessidade de proteção, porque o dado pessoal é um ativo econômico muito importante, a gente vê empresas, principalmente no setor de tecnologia, cujo principal ativo é justamente os dados dos clientes deles, né? E aí a gente traz alguns exemplos de dados pessoais. Os dados cadastrais em geral. Anne, Pois não. Não estão dando os slides. Não? Não. Opa, então, peraí, eu vou interromper o compartilhamento, é que eu tô passando os slides achando que vocês estão vendo, eu vou interromper e fazer novamente. Então, eu estava aqui, olha, vamos lá, eu falei agora tá dando para ver agora? Tá, agora sim. Então, tá. Então, eu estava comentando aqui da lei, depois eu comentei dos principais motivos para se adequar, falei, então, do que é dado pessoal, e os exemplos, então, eu estou nessa tela aqui, se tiver algum problema depois, se vocês não estiverem vendo o que eu estou falando, vocês me avisam, por favor. Ok. Então, exemplos aí, os dados cadastrais em geral, dados biométricos, nível de escolaridade, dado de geolocalização, nosso histórico de navegação na internet, os downloads que a gente faz, nossas agendas, vídeos, fotos, voz, transações financeiras, dados de Wi-Fi, Bluetooth, nosso perfil comportamental, o que a gente acessa, o que a gente pesquisa, o que a gente compra, uma corrida de Uber, nossas comunicações, tanto por aplicativos como por e-mails, né? Então, isso tudo é dado nossos dados de pessoas, dados pessoais. E esses dados, eles podem estar em qualquer suporte físico, seja na assinatura de um e-mail, em lista de presenças de reuniões, escritos, listas de prospecção, listas de clientes, mailings, né? Fichas cadastrais, na nossa agenda, pode estar num sistema, né, no RP, o CRM, pode estar impresso num papel, em qualquer tipo de documento, tá? Pode estar em pendrive, HD externo, no desktop, enfim, qualquer lugar pode conter dado pessoal. E a lei, ela traz também uma categoria de dado pessoal, que é chamado de dado pessoal sensível. Por que sensível? Porque são dados que, se utilizados de forma inadequada, podem causar um prejuízo maior para o titular.
né? Então, pode causar, às vezes, uma discriminação ou um abuso, né? Que pode causar um prejuízo para o titular do dado, né? E esses dados, eles precisam estar nos sistemas anonimizados, precisam estar criptografados, assim diz a LGPD. Então, esse já é um cuidado aí que a gente precisa ter na parte de segurança da informação, de sistemas. E quais são esses dados? Quais são os dados pessoais sensíveis? Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, afiliação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, um dado referente à saúde ou à vida sexual e o dado genético ou biométrico. São só esses? Sim, são só esses dados que são dados pessoais sensíveis. Ah, mas e os dados financeiros? Não são dados pessoais sensíveis? São dados que podem requerer uma segurança maior, mas para a LGPD não é considerado um dado pessoal sensível, tá? Não quer dizer que a gente possa descuidar deles, porque também pode causar um prejuízo, e aí no caso financeiro, para o titular em caso de vazamento, né? Dados de cartões de crédito, por exemplo. E aí, a lei, ela fala que ela cuida, então, de tratamento de dados pessoais. O que é considerado tratamento? Então, tudo que se faz com um dado pessoal dentro de uma empresa ou dentro de uma pessoa física faz com dado pessoal é considerado tratamento. Desde quando a gente coleta, quando produz, a gente recepciona, mesmo sem pedir, classifica, utiliza, acessa, armazena, arquiva, enfim, tudo que a gente faz com dado pessoal, mesmo quando a gente descarta, elimina esse dado, precisa ter os cuidados com a segurança da informação. Então, não basta, por exemplo, a gente pegar um papel e colocar ele para rascunho. Por quê? Porque precisamos ver se naquele papel de rascunho que a gente está eliminando para rascunho, não tem um dado pessoal que possa, que não deva ficar circulando ou sendo utilizado para efeitos de rascunho. Esses documentos impressos precisam ser eliminados de forma adequada. E a lei traz alguns princípios que são aplicáveis a esse tratamento de dados. Se a gente entendeu esses princípios, a gente consegue compreender toda a LGPD, porque tudo que está ali está relacionado aos conceitos dos princípios, né? Então, primeiro, o tratamento de dados tem que ser feito com boa fé, né? Parece um pouco óbvio, né? Mas a lei, ela traz isso também. Ele precisa ocorrer desde que haja uma finalidade para aquele tratamento. Eu não posso ter dados de pessoas se não me servir para nada. Então, tem que ter uma finalidade, não é só guardar por guardar. Eu preciso ter dados que sejam adequados para eu alcançar aquela finalidade também. E, por outro lado, só aqueles dados que sejam necessários. Não posso coletar dados à torto e à direito sem que eles sejam necessários. Então, isso também é importante a gente ter em mente para minimização da quantidade de dados que a gente trata. Quanto menos dados, melhor, mais seguro para a gente e também para o titular. O princípio do livre acesso, ou seja, o titular, ele tem o direito de saber o que é que a gente está tratando dele, ele tem o direito de acessar a informação dele dentro, e nós também, né, como titulares de dados, então se eu tenho uma empresa que tem dados meus, eu tenho o direito de perguntar para ela, olha, quais dados você trata meus, para qual finalidade, onde que você guarda, com quem você compartilha, é um direito do titular o ter o livre acesso às suas informações. A qualidade dos dados, ou seja, de que os meus dados, eles são tratados, sempre estejam atualizados e sejam dados verdadeiros. O princípio da transparência, isso é muito importante, ou seja, se a gente informar ao titular tudo que a gente faz, por exemplo, numa política de privacidade nossa, olha, eu uso os dados das pessoas para tal e tal finalidade, quando necessário eu compartilho com a empresa para tal finalidade, enfim. Quando a gente informa, é transparente em relação àquilo que a gente faz com os dados, a gente está cumprindo a LGPD. E aí, dois princípios que eu considero super relevantes, porque não adianta nada a gente cuidar de toda a parte jurídica e documental
e também dos procedimentos internos da LGPD ou de qualquer outra norma de segurança, se a gente não se atentar para os princípios de segurança e prevenção, que prevêem que as empresas, elas precisam adotar todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a proteção dos dados. Então, aí é que entra o trabalho da Alderi, e que eu tenho o maior orgulho de ter essa parceria, porque a Alderi nos auxilia nós como os nossos clientes e também os senhores, a cuidar dessa parte de segurança com excelência. Então, essa consultoria que a Alderi tem feito, né, de ir na empresa, entender todos os gaps na parte de segurança da informação e prevenção de incidentes, é super importante para complementar aí a adaptação da empresa à LGPD. Eu considero indispensável. Nós não podemos, só o jurídico, sem a parte de segurança da informação, a gente não consegue fazer a adequação à LGPD. O princípio da não discriminação, ou seja, no tratamento de dados, não usar aqueles dados para algum efeito discriminatório, né? E o princípio da responsabilização e prestação de contas, ou seja, eu enquanto controlador de dados e que faço o tratamento de dados, eu tenho o dever e a responsabilidade e o dever de prestar contas ao titular e a autoridades a respeito do que eu faço com os dados. É importante mencionar que ontem foi aprovada a PEC 17, né, a proposta de emenda constitucional 17 no Congresso Nacional, que elege a privacidade e a proteção de dados como, a privacidade já era, né, a proteção de dados como um princípio constitucional, um princípio fundamental do artigo 5º da Constituição Federal. Então, da tamanha a relevância do tema, né, que se tornou aí um princípio fundamental de direito do brasileiro também. E aí, a lei traz também alguns direitos para os titulares, né, trazemos aqui alguns, né, o direito de ter a confirmação da existência de tratamento, direito de acessar os dados, como eu falei, de corrigir os dados que não estejam corretos ou incompletos, ou atualizá-los. Eu tenho o direito de pedir a anonimização dos meus dados, em algumas situações, de repente, nem sempre vai ser necessário, mas é um direito que a lei prevê. Direito de portabilidade, quando for possível também fazer essa portabilidade. Eu tenho direito de pedir a eliminação dos meus dados em algumas situações. Direito de informação sobre com quem a empresa compartilha os meus dados, né, e sobre a possibilidade de eu fornecer ou não o consentimento, e se eu não fornecer, quais seriam as consequências aí se eu não fornecer o consentimento para tratar os meus dados. E, por fim, o direito de revogar o consentimento, ou seja, eu consenti e agora não quero mais que você trate os meus dados. Isso também é um direito previsto na LGPD. Ah, mas, Anne, então eu não posso mais tratar dado pessoal? De jeito nenhum. A lei, ela não veio para coibir negócios, na verdade, ela veio para regulamentar e trazer maior segurança, mas ela também tem dentro dela a questão de fomentar a inovação e o tratamento dos dados. Ela só regula como fazer esse tratamento. E nessa toada, ela traz algumas bases legais que autorizam, então, esse tratamento de dados pessoais. A primeira base legal que ela prevê é o consentimento, né? O consentimento do titular, ele tem que ser feito por escrito ou por um meio que demonstre a manifestação da vontade dele, tem que ser livre, informado e inequívoco e para uma finalidade determinada. Então, não basta falar assim, olha, no aviso de consentimento dizer assim, eu autorizo a empresa tal a tratar os meus dados pessoais. Isso não serve. Um consentimento redigido dessa forma não é válido, de acordo com a LGPD. Precisa ter todas essas características. Um outro exemplo de um aviso, de um consentimento que não seja válido. Discute-se muito se o consentimento dado por um funcionário tem validade, por conta de que o funcionário é subordinado ao empregador, e aí, nessa situação, ele não seria livre para não consentir. Então, dependendo da situação, se ele realmente não tiver essa liberdade, o consentimento não vai ser válido.
Agora, para o funcionário, para tratar os dados do funcionário, eu preciso do consentimento? Não, não necessariamente. Em alguma outra situação, pode até ser necessário. Mas a lei prevê diversas bases legais que a gente vai utilizar antes de pensar se é o caso de pedir consentimento ou não. O consentimento é a última base legal que a gente vai utilizar. Isso é bem importante a gente ter presente, porque a questão do consentimento, além de ela ter esses requisitos, o consentimento ele pode ser revogado. Em algumas situações, e aí nessa questão da revogação, o titular pode pedir, olha, elimine os meus dados. Mas tem diversas situações que a empresa não pode simplesmente eliminar os dados dele, né, do titular. Então, a gente vai primeiro identificar se a gente tem uma outra base legal para tratar os dados pessoais e, no caso de não ter nenhuma base legal, aí sim utilizar o consentimento. Então, quais são as principais bases legais que são utilizadas pelas empresas? Primeiro, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, ou seja, eu preciso tratar os dados dessa pessoa para cumprir uma obrigação legal. Exemplo típico, e-social. Eu tenho que tratar os dados dos meus funcionários para abastecer o e-social. Um outro exemplo de base legal muito utilizada, execução de contrato. Eu preciso dos dados dessas pessoas para poder executar o contrato, seja para assinar o contrato, seja para elaborar, seja para, durante a execução também, eu poder ter acesso, tratar os dados deles, porque eu preciso fazer a execução do contrato. Uma outra base legal, para proteção ao crédito. Então, por exemplo, eu tenho a ficha cadastral lá de um cliente, é uma pessoa jurídica, mas eu preciso analisar os dados dos sócios, de repente, porque eu preciso para proteção ao crédito, utiliza a base legal de proteção ao crédito. E, por fim, também a gente pode utilizar dados pessoais para atender aos interesses legítimos do controlador. O que é isso? Quando o controlador ele precisa executar a sua atividade social, que é prevista lá no seu contrato social, ele pode ter o legítimo interesse de tratar os dados das pessoas. Exemplo típico desse tratamento é uma lista de prospect, por exemplo. Como é que eu vou contatar uma pessoa pela primeira vez se eu não tenho o dado dela? Não tem outra, e eu também não vou pedir o consentimento, porque eu nunca vi a pessoa, nunca conversei com ela. Então, é importante a gente ter essa base legal, e aqui é uma base legal nossa, brasileira, né, porque na GDPR ela não tem, e aí a gente consegue enquadrar várias situações de utilização de dado pessoal dentro do legítimo interesse. Só que a utilização dessa base legal faz com que a empresa tenha aí que ter alguma documentação diferente, tá? Aqui, por exemplo, um relatório de impacto que está previsto na LGPD. E aí, a gente tem também as bases legais para o tratamento de dados pessoais sensíveis, aqui muda um pouquinho, porque a gente aqui não tem o legítimo interesse como base legal, mas a gente tem cumprimento de obrigação legal, a gente tem cumprimento de execução de contrato, exercício regular de direito, e se a gente não tiver nenhuma dessas outras bases legais, aí sim a gente pede o consentimento, só que no caso do dado pessoal sensível, o consentimento precisa ser destacado, ou seja, ele não pode estar junto com o consentimento geral lá para tratamento de todo e qualquer dado. Eu preciso informar o titular, olha, eu preciso do seu dado de filiação sindical, por exemplo, mas, que é um dado pessoal sensível, para a finalidade tal. Então, isso precisa estar destacado do consentimento geral, tá? E aí a lei traz algumas sanções também, mas a gente costuma ver na prática que o abalo reputacional, que um incidente com dados causa para a empresa é muito pior do que, às vezes, o pagamento de uma multa, né? E, além disso, a gente tem a necessidade de reparar os danos que a gente causar, sejam eles danos individuais, né, que o titular pode processar a empresa para pedir dano moral e dano patrimonial, como também danos coletivos. A gente vê, às vezes, ações coletivas do Ministério Público contra empresas, ou do PROCON, por exemplo, para ressarcimento de danos coletivos. Aí, as sanções administrativas são advertência, multa de até 2% do faturamento limitada a 50 milhões por infração, pode ser uma multa diária, publicização da infração, pode haver também um bloqueio
dos dados pessoais, pode haver necessidade de eliminação dos dados, suspensão parcial do banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento e até proibição do exercício de atividade de tratamento. Então, assim, você vê que é desastroso. Imagina se uma rede social, por exemplo, é proibida de tratar dado pessoal, ela simplesmente fecha, né? Eu sei que na prática isso é muito difícil, mas dependendo do incidente, há essa possibilidade. E, então, eu vou agora dar uma sugestão aí de um passo a passo para adequação à LGPD. O que a gente faz na prática com esse monte de conceito, né? O que a gente tem que tomar de cuidado? Primeiro, dentro das empresas, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar acompanhando o projeto de adequação. Por quê? Não é uma questão que envolve só o jurídico, só TI, só marketing, ou só RH, só compliance, não, é uma situação que vai envolver todas as pessoas que tratam dados pessoais dentro da empresa. Então, daí a necessidade de a gente ter, principalmente aqueles principais players, né, os stakeholders que mais tratam dados pessoais, dos departamentos que mais tratam dados pessoais, acompanhando o projeto para poder também difundir para os demais funcionários, né. E aí vamos falar então um pouquinho de cada uma das atividades que a gente executa para fazer esse processo de adequação. Primeiro a gente faz uma reunião de kickoff, para quê? Para entender o que a empresa faz, em que grau que a LGPD vai se aplicar a ela, tem dado de consumidor, não tem, tem dado sensível, não tem, o que se faz com os dados, onde eles são guardados, enfim, para ter uma ideia geral do que a empresa faz com dados pessoais. A gente identifica também nessa reunião quais serão essas pessoas, né, essa equipe que vai estar envolvida no projeto, o que cada um faz, no que vai participar, né, do projeto, e quais áreas que a gente vai precisar mapear, e também já pode definir um cronograma. Depois a gente parte para a definição de um comitê de privacidade e nomeação do encarregado de proteção de dados pessoais. O comitê de privacidade é aquele que acompanha também o projeto de adequação e toma decisões a respeito de como é que a empresa vai trabalhar com a privacidade de dados. Então, é ele que vai definir a política de privacidade, todo o programa de governança em proteção de dados é trabalhado junto a esse comitê, que pode coincidir também com aquela equipe multidisciplinar. E aí também a gente nomeia o encarregado de proteção de dados, ou o DPO. Esse encarregado é uma pessoa que precisa ter a autonomia, independência técnica orçamentária, é uma pessoa de um nível que precisa se reportar à alta administração. Pode ser tanto uma pessoa interna, como também um DPO externo, terceirizado, né? Então, o nosso escritório, por exemplo, a gente trabalha faz o trabalho de DPO as a service. É um serviço que a gente presta. Por quê? O trabalho do DPO, além de acompanhar esse processo de adequação, ele vai ser muitíssimo importante na parte de monitoramento e atualização de todo o programa de privacidade, tanto da parte de documentação, como de também monitorar e verificar se a empresa está atendendo às exigências da lei dali para frente, né, depois que o projeto foi implementado. Depois a gente costuma fazer um workshop, e aí a gente envolve bem mais gente, né, para que todo mundo esteja ciente de que o projeto vai acontecer. A gente transmite conhecimentos básicos sobre a LGPD, conscientiza todo mundo da importância de estar em conformidade com essa lei, já dá algumas dicas também de segurança, do que pode, o que não deve, e também já treina os departamentos que serão mapeados e explica as etapas do projeto, como é que vai acontecer também a parte de questionário ou entrevistas, né? Então, nessa fase, a gente começa a fazer o mapeamento das atividades de tratamento de dado pessoal por cada departamento, e aí a gente vai entender todo o ciclo de vida dos dados dentro da empresa, né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, no RH, quais os processos de RH que tem tratamento de dados pessoais? A gente tem empresas, por exemplo, que tem 65 processos, 30, depende muito do porte da empresa e do desenvolvimento do RH, né? Então, a gente vai identificar em cada processo
qual dado que é utilizado, para qual finalidade, com quem que é compartilhado, enfim, todo o ciclo de vida, onde que ele é guardado, quais as medidas de proteção que são adotadas naquele processo, e isso tudo fica mapeado num documento. Esse mapeamento é importante a gente fazer também com os fornecedores ou clientes de quem a empresa compartilha dados pessoais, para saber se os dados com quem a empresa trabalha também estão sendo trabalhados de acordo com a LGPD. Depois do mapeamento, a gente começa a fazer uma classificação dos dados. O que é isso, né? A gente começa a verificar se aqueles dados se é sensível, se não é, faz a padronização, às vezes, de processos, e aí que é muito legal essa parte de organização interna, que a LGPD dá essa oportunidade, é como se fosse uma ISO, né? A gente organiza os processos e padroniza também, muitas vezes, os processos que têm a mesma finalidade, os departamentos podem fazer da mesma forma, né? E isso traz muita segurança também para a empresa, né? A gente vai identificando, então, é dado sensível, não é? Identifica qual é a base legal para tratamento, faz a avaliação de risco de privacidade e começa a montar o plano de ação. O que é esse plano de ação? O que a empresa precisa fazer para estar adaptada à LGPD. Então, a gente vai verificar também controles com as áreas de TI, compliance, auditoria interna. É nessa fase de classificação de dados e diagnóstico que a gente entra com a parceria da Alderi para nos ajudar na parte de diagnóstico de segurança da informação e nos ajudar também a montar o plano de ação nessa parte, né? Quando a gente faz o plano de ação, a gente já está estruturando o programa de privacidade, né? Então, começa-se a adaptar os sistemas para que eles estejam em conformidade com a lei, a gente já vai identificando os casos em que a gente precisa pedir o consentimento do titular, faz os avisos, já começa a fazer toda a parte também de documentação, né? Então, a gente elabora as políticas de privacidade, políticas de governança de proteção de dados, termos de uso, avisos que são necessários, procedimentos internos, por exemplo, de utilização de ferramentas de trabalho, WhatsApp, como é que pode, o que não deve. Também elaboramos um plano de resposta de incidente de violação de dados. Isso é importante porque se ocorrer algum incidente, não dá tempo de você pensar e agora, o que a gente faz? Não, isso já tem que estar planejado dentro do procedimento, né? Estabelece aí padrões para desenvolver novos produtos e serviços, criamos regras para compartilhamento de dados, enfim, essa parte de documentação ela é muito densa, né? E aí realmente é a parte jurídica do projeto, e onde entra o advogado junto com as equipes aí. É nessa fase também que a gente vai criar modelos de cláusulas contratuais, porque a gente vai precisar rever os contratos com todos os fornecedores e às vezes com clientes para fazer os aditivos que sejam necessários para adaptá-los à LGPD. Aí, por fim, né, depois do programa de privacidade criado, a gente precisa fazer um treinamento, porque não adianta nada a gente fazer todo o processo e não comunicar isso para as pessoas da organização. Então, eles precisam conhecer muito bem todo o programa de privacidade, o que eles precisam fazer, de como eles precisam agir para a empresa estar em compliance com a lei, porque no final do dia é sempre, normalmente os vazamentos acontecem por às vezes algum descuido das próprias pessoas, né? Nem sempre dos sistemas. E, por fim, aí o trabalho do DPO na fase de monitoramento e revisões, né? Tem que estar sempre monitorando se o programa implementado está sendo cumprido, fazendo as revisões e atualizações necessárias no projeto. Quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar falando aqui com vocês, e fico à disposição, se tiverem alguma dúvida, estou à disposição para responder, se quem quiser também compartilhar, às vezes, alguma experiência de como que está sendo esse processo de adaptação à empresa de vocês, é um prazer ouvi-los também. Obrigada. Bom, gente, a gente vai estar liberando aí as câmeras aí, os microfones para vocês, tá? Se vocês quiserem aí interagir agora com a doutora Anne.
Agora, eu e a doutora Anne vamos chamar aí o Bruno para o nosso momento aí de descontração. Então, o Bruno também vai estar aí interagindo com vocês, né? Vai estar conversando com vocês e... Bom, Bruno, agora é contigo, tá? Fica à vontade e vou tentar não atrapalhar muito. Muito obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Eu sei, inclusive, que quando ainda mais evento online, a tendência é a gente não responder, né, esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar bom dia de novo e eu queria que vocês me respondessem como se vocês tivessem acabado de descobrir que nunca mais o firewall vai bloquear o site do banco sem querer. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ok, imaginei que agora eu ia receber respostas. Aí o microfone pode deixar a câmera aberta, mas o microfone pode deixar fechado, só se eu for perguntar alguma coisa que eu abro para vocês, porque senão dá às vezes um delay na conexão, aí a resposta de um vem antes, a de outro vem depois, coisa e tal, mas a câmera pode deixar aberta quem quiser aí, que é bom para eu ir vendo vocês aqui. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o pessoal da Odere, né, por trazer aí um momento de descontração, de diversão aí, nesses tempos tão malucos que a gente está vivendo, né? Se você for pensar, imagina que no ano passado, em janeiro do ano passado, alguém te dissesse que se em algum momento do ano você ia estar dando banho num saco de arroz, você ia rir na cara dessa pessoa, né? Você ia achar que essa pessoa tá maluca. E o pior é que você nem pode rir na cara dessa pessoa, né? Primeiro, porque ela estava certa, e segundo, porque agora você tem que rir a 1,5 metro de distância da cara das pessoas. As coisas estão mudando, a gente vai se adaptando aí, né? Eu acho engraçado, inclusive, porque assim, como a Juliana falou, eu sou humorista e eu gosto muito de ser humorista, porque tem várias vantagens, né? Ser humorista só tem vantagem, eu não tenho horário para acordar, eu não tenho chefe, eu não tenho 13º, eu não tenho FGTS, eu não tenho aposentadoria, eu não tenho férias remuneradas, é só vantagem, é impressionante. É muita coisa boa mesmo. Meu nome, inclusive, Bruno Costoli, não sei se todo mundo me conhece, mas não é querendo tirar onda, não, mas na semana passada eu fiz um show para uma empresa em que todo mundo me conhecia, foi para o pessoal do Serasa, eles sabiam até meu nome, eu fiquei impressionado, parece que eu sou algum tipo de cliente do mês lá, alguma coisa assim, eu não sei bem como é que funciona isso, mas tudo bem, a gente vai se adaptando, né? Uma coisa, por exemplo, que a gente se adaptou, é uma coisa que não sai da minha cabeça, e pensar que a gente reclamava de 2019, né? Ah, como a gente foi inocente, né? Basicamente, a gente saiu de um namoro ruim para entrar num relacionamento abusivo. Foi isso que 2020 fez com a gente. É impressionante, impressionante. Saudades 2019. Nunca critiquei, nunca. Eu falar mal de 2019, jamais. Não disse um A ruim sobre 2019. Só que assim, apesar desse momento tão complexo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está passando, de certa forma eu fico tranquilo, porque eu sei que a gente vai superar. Sabe por quê? Porque a gente é brasileiro. A gente está acostumado a se ferrar. Você vê 2020, pandemia mundial rolando, um tanto de treta acontecendo. Eu tenho certeza que para muito brasileiro nem foi o pior ano que ele já teve. Não, tenho certeza disso. Para o pessoal que torce para o Cruzeiro, por exemplo, 2022 já vai ser tão ruim quanto, a gente já está ligado. Então a gente vai se adaptando para essas coisas. O que vai mudando, a gente tem que se adaptar. É uma coisa que a gente precisa aprender para a vida, que é se adaptar à mudança. Por exemplo, a gente chegou num ponto que eu já estou virando sommelier de álcool gel. Outro dia eu me peguei pensando, esse aqui ele tem um leve grau de viscosidade, ele tem notas de refrescância e um sutil aroma de hospital. Pode colocar. A gente vai pegando o jeito do negócio. É uma coisa, inclusive, que eu acho que é a pergunta mais importante dos últimos anos, aí, dos últimos tempos. Será que alguém, algum dia, já foi parado pelo carinha do termômetro na porta? Porque eu nunca vi ninguém sendo parado. Eu tenho a sensação de que se o Bola de Fogo chegar no supermercado, o cara vai falar 3.200, senhor, pode entrar. É a sensação que me passa. Eu acho que eles estão ali só para constar, é só para fazer de conta mesmo. Outra coisa aí que mudou, foi-se o tempo que você espirrava perto de alguém e a pessoa falava saúde. Não, hoje em dia não. Hoje em dia você espirra perto de alguém, as pessoas só te julgam. Você vê a pessoa te olhando de cima a baixo, ela está claramente analisando ali tudo que você pode ter feito de errado na sua pandemia. É mais fácil ela te xingar do que ela falar saúde. Inclusive, isso me lembra um negócio que eu nunca entendi, mesmo antes da pandemia. Por que normalmente, quando você espirrava perto de alguém, as pessoas falavam saúde?
Mas quando você tosse, ninguém fala nada. Me dá a sensação de que é tipo assim, olha, de gripe eu não quero que você morra não, mas tuberculose, estou muito preocupado não. Aí já é mais problema seu. Mesmo doença de pobre, a gente não liga. Não sei. Nunca entendi isso. Nunca entendi. Agora, sei que a maioria do pessoal aí, né, se não todo mundo, o pessoal é de TI, né? Vocês podem ficar tranquilos comigo, tá, gente? Eu não vou fazer piadinha aqui perguntando se vocês fazem programa, não vou fazer esse tipo de coisa. Eu sei que é só o pessoal do desenvolvimento, então tá tranquilo, não preocupem com isso. Tem um negócio que eu acho engraçado, eu acho muito curioso, que o pessoal faz piada com o pessoal da área da vocês, perguntando se vocês fazem programa, né? Querendo associar o quê? Com garota de programa. Mas vocês sabem quanto que está custando um programa atualmente? Eu também não sei. Se alguém souber, não precisa falar, né? Mas dizem, né, que é um mercado que movimenta muito dinheiro, movimenta mais coisa também, mas isso não vem ao caso também, não vamos entrar em detalhe, não precisa. Eu falei do firewall, inclusive, no começo, né? E eu lembro que eu trabalhei num lugar que o firewall ele bloqueava tudo quando é site. Eu achava um absurdo. Bloqueava tudo. E eu ficava pensando, gente, esse pessoal fica impedindo a gente de ver a Liga dos Campeões de tarde, né? Não pode mais ficar no Instagram, não pode mais mexer no Facebook. Eu vou ter que trabalhar, é isso mesmo? Não, absurdo, muito absurdo. E assim, bloquear a rede social, eu até entendo, mas às vezes você tá só, sei lá, precisa comprar um teclado novo no Mercado Livre, o firewall vai lá e bloqueia. Não, tudo errado. E o pessoal acha que tudo é culpa da Alderi, né? Eu tô sabendo que o pessoal acha que tudo é culpa da Alderi. Eles até falam, mas o firewall achou que o site era suspeito e barrou por segurança, né? Eles até explicam pra gente. Ah, tá. Agora, então, eu não posso nem clicar mais num pop-up falando que é para ficar rico trabalhando em casa, que o firewall já acha suspeito. Não, esse firewall tá muito desconfiado, gente. Esse firewall é mineiro, só pode. Não, você não pode entrar num site paralelo para ver um jogo de futebol online, que ele já acha que vai ter vírus. Não, muito absurdo. O firewall está muito desconfiado, a gente tem que dar um jeito nele, tem que ver aí. Porque, mas também assim, né? Na hora a gente sempre acha que tudo é culpa da Alderi, do firewall deles, né? Só que às vezes não é, né? Às vezes não é. Às vezes o site está fora do ar porque o dono não pagou a hospedagem, a culpa do firewall da Alderi. Não, o site está em manutenção porque eles estão atualizando alguma coisa, a culpa do firewall da Alderi. O Wi-Fi caiu, mas também esse firewall da Alderi é pesado, né? Então, gente, tem que saber a hora de reclamar. Tem hora que é, tem hora que não é. Tem que ficar de olho nessas coisas. Outra coisa aí que a gente está se adaptando, home office, né? Imagino que a maioria ainda esteja em home office, inclusive. A gente vai se adaptando, esses últimos anos, inclusive, com o home office. As frases que a gente mais ouviu foram frases como: vocês estão vendo minha tela? Vocês estão me ouvindo? Seu microfone está fechado. E a clássica, gente, eu não vou abrir a câmera não porque a minha internet está ruim, então não vou abrir a câmera não para não piorar, que é a desculpa da pessoa que não quer tirar o pijama, a gente está ligado. O pessoal da câmera fechada aí acha que a gente não sabe, a gente sabe, a gente está ligado. Vocês acham que a gente só aparece da cintura para cima por quê? Vocês acham que eu não estou de pantufa aqui em casa, não? Ninguém precisa saber, vocês nunca vão ter essa certeza, vamos deixar assim. Mas a gente vai se adaptando, porque tem uma coisa, por exemplo, que acontece muito também, que é aquela pessoa que ela não sabe usar, e aí ela fica com a câmera virada para o teto, você está conversando vendo a lâmpada da casa dela, tem a pessoa que está com a câmera virada para o outro lado, você está falando vendo a parede, e ela acha que está te vendo, tem a pessoa que fica só metade, também você só vê metade da cara dela ali, faz parte também. Tem também a clássica, né, que é aquela pessoa que você está numa reunião em casa, e aí a pessoa passa de toalha atrás de você, né, pensando pelo lado bom, pelo menos estava de toalha. Já é alguma coisa, a gente já comemora ali que as pequenas vitórias, né? Que é muito melhor do que às vezes passar a mulher ali com a bisteca de fora, mas dar um brachetes balançando, melhor não. Toalha tá ótima, vamos manter na toalha mesmo, que acho que é melhor para todo mundo fica mais satisfeito. Outro problema clássico aí do home office, barulho, né? Barulho, e muitas vezes barulho é um problema de falta de comunicação, porque às vezes você está numa reunião, só que a obra do vizinho não está sabendo da reunião. Porque o pessoal esqueceu de colocar em cópia o e-mail do Valdemir, o mestre de obras. Aí ele liga a Maquita na hora que você começa a reunião. Tem que melhorar essa comunicação com o Valdemir, gente. Senão ele não tem como saber mesmo, não. Tem aquela pessoa também que você está na reunião, aí do nada passa o carro do ovo na rua dela, né? Às vezes dá até vontade de falar: ô, tá barato, pega 30 aí para mim, depois eu te pago. Se passar o da pamonha também, aproveita e pode pegar 2 aí para mim. Faz parte. Tem também o pessoal que tem filho, né? O pessoal que tem filho também sofre, né? Porque às vezes tem o filho que fica chamando a mãe ou o pai a cada 10 segundos, né? Eu apelidei o filho do meu vizinho, inclusive, de metrônomo. Sabe, é aquele negócio para marcar tempo de música? Porque o menino fica o dia inteiro: mãe, 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 mãe. O menino é muito chato, mas o ritmo dele é impressionante. Tem um futuro na música aí, tem alguma coisa.
Porque o home office é isso, né, gente? Home office é isso, é o cachorro latindo, é o gato miando, é o filho chorando, é o carro passando, é o interfone tocando e o pintinho-pio, faz parte. É o gato na frente da câmera, é o gato em cima do teclado, é o gato que fica com fome na hora da reunião, é o cachorro latindo para abrir a porta para ele entrar no quarto, é o cachorro chorando para abrir a porta para ele sair do quarto. As maiores dificuldades aí do home office são o quê? É o filho, é o pet, é a cama, é o interfone, é o vizinho, é a cama, é a Netflix, é a geladeira, é a cama, é o Instagram na cama, é o vizinho na cama, a geladeira na cama, a cama na cama. É muito difícil, gente. É muita coisa para a gente se preocupar, é muita distração. Uma coisa muito importante, talvez a coisa mais fundamental, inclusive que você precisa ter no home office, é o quê? É foco. Você precisa ter muito foco. Porque às vezes você começa um relatório, quando você vê, você está limpando o armário. É impressionante como é que as coisas mudam ao mesmo tempo enquanto você está fazendo alguma coisa. Quantas vezes nessa pandemia eu fui só buscar alguma coisa no meu quarto e de repente virou um cochilo de 2 horas, sabe? A gente tem que estar muito focado, senão quando você vê, acontece mesmo, você passa por isso mesmo. Agora, tem umas coisas, por exemplo, que eu gosto de falar também das coisas atuais. Tem um negócio, por exemplo, que eu estava pensando esses dias. Eu estava reparando que pela quantidade de gente com quem eu sou incompatível, existe uma chance real de eu ser um iPhone. Eu estou desconfiado disso aí. Não tenho certeza ainda, mas eu estou desconfiado disso, que eu acho possível. Porque, eu não sei se vocês viram, né, mas lançaram o novo iPhone tem um tempinho aí, né, e agora ele vem sem carregador. Faz sentido, já que ele já vinha sem bateria mesmo. Eu acho que é, né, bem adequado, acho que tem a ver. Eu tenho um, inclusive, mas eu fui esperto. O que eu fiz? Eu carreguei ele, e aí eu tirei um print do celular com 100% de bateria e coloquei de fundo de tela, que é para eu ter essa sensação ali mais vezes, né? Você se sente ali melhor. O meu, inclusive, é um modelo mais resistente, muito bom que eu comprei, é esse modelo aqui do iPhone. Ele é bom, a bateria até que dura bem, até que dura bastante. O pessoal fala que dura pouco, isso aqui vai uma semana, às vezes, aí e tal. É até bom, é até bom. Agora, esse negócio do carregador, gente, eu achei muito absurdo. Os caras tiraram o carregador, vocês têm noção? Me dá vontade de perguntar, o que foi, Apple? Tá lucrando pouco, é isso? Não, porque se for fazer falta, né? Às vezes você vai ver o Steve Jobs está passando necessidade, né? Ah, mas ele já morreu, pelo visto, de fome, né? Os caras estão precisando economizar no carregador, vamos fazer uma campanha de doação para ajudar a Apple, né, gente? Os caras estão precisando, estão passando um momento difícil aí, né? Não, e aí eu fico vendo, vai custar no Brasil por volta de R$14 mil. Na boa, Apple, se você não quer vender, para que coloca a venda? R$14 mil no celular, gente, não tem a menor condição. E isso porque a maçã vem faltando um pedaço. Imagina se fosse a maçã inteira. Eu acho um absurdo, um absurdo. Não, aí eles falam, mas a câmera do novo iPhone, ela tem 7 partes, grande coisa. O meu caiu semana passada, tem até mais. Deve ter umas 30 partes ali na câmera. Não, tem trincado na tela, tem de tudo. Aí eles falam isso como se fosse uma grande vantagem, não. Porque eu fico pensando, beleza, então o iPhone 12 ele vem sem um carregador. O 13 deve vir, sei lá, só o carregador, sem o celular. Aí o 14 vem sem o botão de ligar. Se você quiser, você compra separado. O 15 vem sem a tela. O 16 ele vem sem a caixa. É direto na sacolinha do Carrefour ali. Já é mais fácil para você. Entendi. Eu acho muito bizarro isso, muito bizarro. Tem um negócio também, né, que tô falando aí do iPhone. As pessoas estão meio viciadas em celular, né? A gente tem que falar isso. Tem que admitir, as pessoas estão meio desesperadas com smartphone, essas coisas. Tá rolando um vício aí, porque eu fico vendo, tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro. Vocês já viram isso? Eu acho um absurdo. O pessoal dormir com o celular embaixo do travesseiro. Porque me dá a sensação de que a pessoa tá falando, não, se o bandido entrar na minha casa, ele pode até me roubar, mas ler meu WhatsApp, de jeito nenhum. Não, isso aí não pode, não. Eu acho muito esquisito isso. Parece que a pessoa tá esperando a fada do câncer, sabe? Não acho muito seguro dormir com o celular embaixo do travesseiro. Não, fica a dica aí. Inclusive, tem gente que fala, né, que tem pesquisas que dizem que se usar muito o celular dá câncer, né? Bom, então os nossos adolescentes já podem procurar uma quimioterapia, né? Porque do jeito que as crianças e adolescentes estão mexendo em celular, daqui a pouco o apelido na escola não vai ser mais cabeção e baleia, não. Vai ser maligno e benigno, porque impressionante, impressionante. Mas, inclusive, eu acho que não é verdade. O pessoal fala disso, mas eu acho que não é verdade esse negócio de que usar celular muito dá câncer. Não, eu não acredito nisso, não. Porque se fosse verdade que usar muito o celular dá câncer, os nossos presídios não estavam superlotados, né? Que eu acho isso impressionante. Eu acho impressionante saber que o celular funciona melhor no presídio do que na minha casa. Eu acho isso impressionante. Às vezes na garagem do meu prédio não tem sinal, mas o cara que está preso consegue fazer uma ligação para mim para falar que meu filho foi sequestrado. Eu acho isso absurdo. Eu acho muito, muito, muito impressionante. E é engraçado também, né, que a tecnologia vai avançando, né? Como é que as coisas vão mudando, né?
Eu sei, eu sou um pouquinho mais velho aí, não sei a idade da maioria do pessoal, mas deve ter um pessoal mais novo aí. Eu sou da época da internet de escada. O pessoal que é da época da internet de escada aí vai me entender, né? Porque as coisas demoravam muito. Hoje em dia o pessoal fica com pressa, raiva e tal, não sei o quê. E a gente botava um site para abrir e ia na cozinha buscar uma água. Você voltava, ele ainda estava abrindo ali. As coisas eram muito mais devagar. Hoje em dia o povo baixa filme em minutos e fica reclamando, sabe? Antigamente, por exemplo, você ia ver uma foto, a foto ia aparecendo aos poucos. Às vezes você ia baixar uma foto mais picante, antes dela terminar você já nem precisava mais, já estava ali de boa, já estava resolvido. Mas a gente vai se adaptando às coisas, vai se adaptando. Tem uma coisa, por exemplo, que eu queria aproveitar, vou fazer algumas músicas aqui para vocês, que tem algumas coisas na vida que são um pouco mais complicadas de falar. Para falar sobre essas coisas eu fiz algumas músicas. A primeira música é uma música sobre todas as dificuldades que a gente passa na nossa vida, todas as decisões que a gente toma. E é uma música que eu chamo de As Coisas na Vida que são mais decisivas para o seu futuro do que estudar muito e trabalhar arduamente atrás dos seus objetivos. Para a galera que não decorou, eu vou repetir. As coisas na vida que são mais decisivas para o seu futuro do que estudar muito e trabalhar arduamente atrás dos seus objetivos. Nascer numa família rica. Obrigado. A próxima música já é uma música mais voltada para as mulheres, que tem uma reclamação muito frequente das mulheres. Às vezes a mulher fala, várias amigas minhas às vezes reclamam, falam, pô, Costório, eu tava saindo com um cara, tava legal, só que eu não quero fazer aquilo com ele logo, porque eu tenho medo de fazer aquilo com ele e ele sumir. Para essas mulheres eu fiz a música que eu chamo de Se o que ele quer com você é só isso, se não tiver isso, ele vai sumir de qualquer forma. E eu não sei você, mas eu prefiro fazer isso com a pessoa uma vez só do que nenhuma. Obrigado. A próxima música já é uma música mais voltada para os homens, porque também tem as reclamações masculinas, também tem o cara que fala, pô, tava saindo com a mulher, tava legal, a gente saiu algumas vezes, até que rolou a nossa primeira vez, só que desde então eu não consigo mais encontrar com ela. Para esses caras eu fiz a música que eu chamo de Você Não É Tão Bom de Cama Assim. Obrigado. A próxima música é uma música um pouco mais filosófica, uma música um pouco mais reflexiva, porque eu estava pensando sobre a vida recentemente, resolvi fazer uma música sobre a vida. E é uma música que eu chamo de A Vida. A vida é uma coisa boa, só que às vezes ela acaba de repente. Obrigado. A próxima música é umas coisas para a gente pensar mesmo, é importante. Tem umas coisas que é mais a gente vai levar para a vida, inclusive, algumas dessas ideias aí, porque é importante, né? A gente tem que estar de olho nessas coisas. Agora, tem um negócio que eu sempre fiquei me perguntando, eu não sei se vocês vão saber me responder, que é o quê? Se o sertanejo é universitário, o funk é o quê? Eu sempre fiquei me perguntando isso. Pré-primário? Maternal, talvez? Prézinho? Não sei. Porque eu fiquei pensando, dava para adaptar. Às vezes a professora, por exemplo, quer fazer uma música ali, ensinando para os alunos dela sobre o som que cada animalzinho faz. Ela podia fazer um funk pré-primário, inspirado ali naquela música Ela é Top, capa de revista. Porquinha ronca, o gato mia, a abelha zumbi e o cavalo relincha. Cachorro late e a vaquinha muge, a galinha cacareja e a piranha conversa com seu marido e acaba com um casamento de 30 anos. Não, se é funk sempre tem que ter uma bobagemzinha ali, sempre vai ter alguma coisa. É melhor não mexer com funk pré-primário, não, vamos deixar sem mesmo. Agora tem um negócio que para finalizar eu queria aproveitar para fazer, que é o quê? O pessoal, eu falei aí, né? Se o sertanejo é universitário, o funk é pré-primário. Agora, o negócio do sertanejo ser universitário é uma coisa que eu sempre achei muito curiosa. Porque se você for olhar, as músicas não tem nada a ver com universidade, né? Fala ali de balada, de pegação, não sei o quê, mas da universidade mesmo ali não tem nada a ver. Eu acho que para chamar de sertanejo universitário, eles tinham que fazer umas músicas que tivessem a ver com o dia a dia da universidade, com o que você passa ali no dia a dia dentro ali da universidade para estudar. Por exemplo, eles podiam fazer uma música que todo mundo que já estudou qualquer coisa iria entender, que seria essa aqui. Na lista de chamadas, você tá querendo o quê? Alguém pra preencher, alguém pra preencher. Se o professor pegar, você vai fazer o quê? Eu nego até morrer, eu nego até morrer. Já dava pra chamar de universitário, já tinha a ver ali
Agora eu vou além. Se a dupla faz o sertanejo universitário, eles podiam falar do curso que eles fazem. Podia ter a ver ali com o curso que eles fazem, por exemplo. A dupla faz o curso de medicina, podia cantar essa música aqui. Não importa o que haja, meu diagnóstico é virose, é virose. Tá com o braço quebrado, luxado, ou tosse é virose, é virose. Se tá até chorando ou berrando de dor, é virose. Que virose o quê? O que não quero te atender. Já dava para chamar de universitário, já tinha mais a ver ali. Agora, dá para fazer de vários cursos aí, tem vários cursos que poderiam fazer o sertanejo universitário, mas eu sei que o que vocês estão interessados, que o que vocês querem mesmo ouvir, é o de TI, né? O curso ali de tecnologia da informação, de ciência da computação, dessa área. Então, pelas músicas anteriores, vocês já devem ter percebido como é que vai ser, mas vou fazer mesmo assim, porque a gente gosta de viver no perigo. Só para eu saber, Juliana, você sabe se já pagaram a segunda parcela? Só para eu saber se eu faço a de computação mesmo ou não. Não pode deixar, não precisa responder não, que se não tiver pago eu vou fazer do mesmo jeito. Então vamos embora. Como seria, então, o sertanejo universitário da computação? Programar de que jeito? Se toda casa de parente que vou me pedem pra consertar computador, a impressora é o mais comum. Não aguento mais instalar modem, formatar PC, problemas com Wi-Fi resolver, e toda vez que dá a tela azul. Que eu sei que não é o que vocês gostariam de fazer, mas é o que eu sei que os seus parentes com certeza pedem toda vez, todo dia. O Wi-Fi caiu, o povo te liga. Sei como é que é. Sei exatamente. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês. Obrigado ao Dério pelo convite para participar dessa reunião de vocês, desse encontro. Espero que, como eu disse aí no começo, apesar de tudo, a gente é brasileiro, a gente está acostumado a se ferrar. No fim das contas, acaba dando tudo certo, a gente acaba se virando, ou pelo menos se acostumando e se adaptando, que também faz parte da vida. Muito obrigado, Juliana, vai continuar conversando com vocês aí. Obrigada, Bruno. Muito bom, viu? Estava aqui morrendo de dar risada, querendo comentar cada colocação que você fez aí, viu? Muito obrigada. Bom, gente, mas para a gente finalizar, nós não podemos encerrar esse evento, né? Sem a participação da Sofos, nosso fabricante do coração. Daniel Diniz já apareceu aí. Dani, você tinha que ter aberto a câmera na hora do stand-up aí, poxa. Estava de pijama, de trocar de roupa agora, tá aparecendo. Entendi. Não, mas muito bom. Acho que é bom para a gente quebrar um pouco desse ciclo, né, que a gente está vivendo. Acho que a gente já está vendo, né, o raio de sol, porque a gente está saindo dessa loucura aí, né, que é o nosso querido, esqueci o nome dele agora, me falhou o nome, o Bruno, né? Bruno falou para a gente, 2 anos aí praticamente a gente vivendo a loucura, né? E aí a gente teve que, puxando a loucura da vida mesmo, pessoal e profissional, a gente teve alguns desafios, né? Tivemos aí um pouco da excelente palestra sobre a LGPD, que entrou em vigor, né, nesse período. Então, imagina, eu precisar controlar dados, eu precisar, né, criar pensamentos analíticos, não só na área de TI, mas na empresa toda, na parte de proteção de dados, isso no meio de pandemia, no meio de pessoas trabalhando remotamente. Eu garanti a segurança disso, garanti a segurança do funcionário, garanti a conectividade, a proteção dos meus dados. Então, assim, a gente viveu uma evolução aí de no mínimo 5 anos em 2, acredito eu, né? E é bem interessante hoje a gente ter uma visão um pouco mais conceitual disso tudo, né? Eu acho que eu gostei bastante de quando vocês apresentaram a parte de CIEM. Então, assim o CIEM ele vai mostrar na verdade, para os clientes de vocês e para quem vai utilizar a maturidade de todo esse conjunto, né? Não só da segurança, não só da minha empresa em relação às minhas políticas internas de proteção e de garantia, né, das minhas informações dos meus clientes. Então, é um processo aí evolutivo que a gente viveu muito rápido. E para a gente, da Sofos, é um prazer muito grande a gente sempre estar trabalhando junto com a Alderi, porque a Alderi hoje é um canal altamente qualificado e ela trata os nossos clientes, né, de maneira muito carinhosa, muito especial. Ela enxerga qualquer problema que a gente possa ter dentro e a partir daí usar o seu serviço, usar os seus outros fabricantes para realmente criar um ecossistema de proteção muito bem avançado, né? Muito bem protegido. Hoje a gente vê que o desafio ele está
enorme em todas as esferas, seja ela na parte de conectividade, seja ela na parte de disponibilidade, né, banco de dados, servidores, nuvem, dados, pessoas, fornecedores, e quando a gente tem parceiros aliados a entender não só uma esfera simples, que seria, por exemplo, da segurança, mas todo o contexto, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que o nosso produto na mão da Aldera ele vai ser muito bem entregue para os nossos clientes, eles realmente vão ter ali a excelência. Então, pessoal, agradeço. Minha filha está gritando aqui, ela está animada também. Ela vê ali a Peppa Pig dela e fica toda feliz. Mas para a gente é um prazer tê-los aqui conosco hoje. Espero que esses encontros eles possam voltar presencialmente em breve. E fico meu obrigado a todo o time da Aldera, a todos os clientes, a todos os palestrantes. Foi muito bom evento. Espero estar nos próximos aí mais vezes. Obrigado, Daniel. Obrigado, como sempre, Sofos, pelo apoio, por estar sempre junto com a gente. Vou agradecer de coração a todos que puderam participar. O Aldera for You, a gente está fazendo em 2 etapas, tá? Essa é a primeira etapa, então convidamos alguns clientes para essa etapa, porque a gente não queria colocar muita gente ao mesmo tempo, e também existiam pessoas que também não teriam como, porque a gente também vai ter aí uma etapa presencial que também não teriam como estar presentes, né, que a gente fez um rápido levantamento antes, então a gente dividiu aí esse grupo de clientes. Então, vou agradecer demais a quem pôde estar aqui e conosco, e mais um ano de parceria. Conte com a gente aí para 2022. Eu quero deixar bem aberto isso para vocês. Qualquer necessidade em relação à doutora Anne, vocês podem contar com a gente para a gente fazer aí uma ponte, esse apoio. Vocês já estão com contato direto com ela, mas se vocês quiserem também envolver a gente, não tem problema nenhum. A gente já está bem acostumado a trabalhar com a doutora Anne, então fiquem à vontade. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas em relação ao LGPD de todos vocês e que tenha divertido um pouquinho vocês para a gente estar aí começando o nosso dia, tá? Bom, José Eduardo aqui quer falar? Peraí, tem que abrir a câmera. Oi, querido. Só um minutinho, José, peraí. Oi, tá no mudo o seu microfone, querido. Sim. Beleza. Pronto, então, eu não podia deixar de parabenizar a Aldera pelo atendimento que é sensacional, é muito profissional, excelente. O pessoal da Sopros também, eu acho o Faro excelente, maravilhoso, muito fácil de trabalhar. Então é isso, eu queria dar os parabéns para vocês aí, que profissionalismo é 100% aí, parabéns. E eu acho, olha, o José Eduardo, a Daiane e o Paulo deveriam receber um brinde, porque eles foram os únicos que abriram a câmera aí pra gente. Vou ligar até o microfone agora, então. Tá vendo? O Paulo até quis falar agora. É verdade. Vou pensar com carinho para mandar outro brinde aí para vocês, hein? Legal. Por favor. Tá, gente, muito obrigada. Adoro brinde. Todo o trabalho que a gente desenvolve na Aldera. Eu sei que às vezes a gente erra, tá? É normal, todos erramos. Só que a gente saiba que o trabalho é árduo, é para a gente sempre estar acertando e sempre ser uma mão aí, um braço para vocês, tá?